Só para introduzir o pessoal da página que está acompanhando a gente, está começando a acompanhar a gente, eu sou o João Gabriel, monitor do curso de Relações Internacionais da FBC. Estamos aqui com o professor Walter Pomar, ele vai iniciar com a gente uma exposição sobre uma crise sistêmica e alternativa sistêmica. O projeto consiste em, semanalmente, a gente trazer alguns professores da casa para discutirmos temas relacionados à pandemia e para aprendermos mais a conjuntura internacional que a gente está convivendo atualmente. Professor, por favor. Maravilha, pessoal. Então, bom dia a todas, bom dia a todos. Como já foi explicado aqui pelo João Gabriel, que é estudante e é monitor do Bacharelado de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, isso aqui que vocês estão assistindo ou participando é uma live da TV BRI. Faz parte do projeto BRI em Casa. O BRI é o Bacharelado de Relações Internacionais, né? A nossa intenção, de maneira geral, nesse projeto, especificamente nessa TV BRI, é refletir sobre diversas questões, desde aquelas postas pelo confinamento, pela pandemia do Covid-19, as implicações disso para o futuro, as experiências passadas, incluindo as questões mais amplas, né, da economia política mundial, das relações internacionais e da política externa brasileira, né? Nas edições anteriores, a gente teve uma participação do professor Diego Aze, que falou das várias iniciativas do BRI, e respirar, né, essa política social durante a pandemia do Covid-19. Realizando isso, a presidência da República, a agenda especial. Depois, a participação do professor Pacote, depois, bastante interessante, dos Estados Unidos, externa dos Estados Unidos, quanto sobre vários aspectos da sua política interna. Tanto a participação do Diego quanto a participação do Flávio estão arquivadas, estão disponíveis na página do BRI, no perfil do BRI no Facebook, através do qual vocês talvez estejam assistindo aqui essa minha exposição. Bom, hoje quem vai conversar com vocês sou eu, professor Walter Pomar, e o nosso assunto, como já foi dito, vai ser crise sistêmica e alternativa sistêmica, né? A questão que a gente se propõe a discutir é no day after dessa crise, o mundo vai continuar como é hoje? Haverá ou poderá ocorrer uma mudança profunda? Se houver uma mudança profunda, de que natureza, de que profundidade será essa mudança? Se nós consideramos que existe uma crise sistêmica, a alternativa que virá depois também será sistêmica? Qual é o nível de heterogeneidade que existirá nesse mundo do day after, né? Há um discurso mais ou menos ingênuo que aparece em textos, em declarações, segundo o qual, depois da pandemia do Covid-19, nada será como antes. Mas há também quem opine no sentido contrário a esse, né? Há também quem ache que pode ocorrer do novo normal aprofundar as características do normal de ontem, né? Por exemplo, mais desigualdade, mais exceção e mais controle, mais neoliberalismo, mais conflitos militares e políticos, etc. Há visões muito díspares sobre o que vai ser o day after, desde a visão ingênua do nada será como antes, que traz embutida a ideia de que as coisas vão melhorar, até uma visão muito cética, muito pessimista, segundo o qual o novo normal futuro pode ser pior do que o normal, entre aspas, de ontem. E há quem lembre que nada disso está pré-definido, né? Que tudo vai depender do que se faça aqui e agora. Tudo vai depender da luta cultural, da luta política, da luta social, do conflito entre estados, entre forças econômicas, conflito que está em curso nesse exato momento. Por exemplo, o período longo de crise, que foi de 1914 até 1945, do início da Primeira Guerra Mundial até o final da Segunda Guerra Mundial, resultou num mundo onde existia o welfare state em certas regiões,
um mundo onde se descolonizou uma grande parte do nosso planeta, que estava sob controle de impérios, um mundo onde houve uma ampliação da democracia política. E isso ocorreu porque, na fase final daquele conflito entre 14 e 45, prevaleceram aquelas forças políticas, sociais e culturais que se orientavam por uma visão de mundo mais democrática, inclusive, em vários casos, uma visão de mundo socialista. Já a crise ocorrida nos anos 70 e depois a crise mais recente, ocorrida ao redor do ano de 2008, desdobraram-se de forma completamente diferente. A crise dos anos 70 foi a antessala do neoliberalismo. E a crise de 2008, que muitas pessoas imaginavam que ia ser o dobre de finados do neoliberalismo, não foi nada disso. As grandes potências, a começar pelos Estados Unidos, as grandes potências do mundo capitalista, dobraram a aposta na lógica neoliberal. Isso fez com que o mundo resultante da crise dos anos 70 e da crise de 2008 fosse semelhante e, em vários aspectos, pior do que o mundo que o precedeu. E isso tem relação direta com o fato de que, tanto num caso quanto no outro, as forças socialistas e democráticas em escala mundial estavam passando por dificuldades crescentes ou não tiveram a capacidade de, no curso da crise, construir as condições para um mundo que fosse distinto e melhor daquele que se vivia antes. Bom, eu acabei, então, de colocar o que é o problema que a gente quer analisar. Hoje eu vou fazer uma introdução panorâmica a esse assunto, deixando para as próximas edições da TV BRI, eu pretendo mais ou menos uma vez por semana, a depender da escala de professores, talvez uma vez a cada 15 dias, participar aqui desse projeto. Nas próximas edições, eu vou fazer um tratamento mais detalhado de cada um dos aspectos que eu vou citar no dia de hoje, assim como também vou apresentar nas próximas edições algumas sugestões de filmes, alguns textos, alguns sites, alguns podcasts que podem ser úteis para aqueles que nos estão acompanhando, lembrando sempre que essa é uma atividade do Bacharelado de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, portanto, nós temos uma forte preocupação educativa aqui, né? Bom, o nosso ponto de partida é a constatação de que a gente vive um momento de crise, uma crise mundial. Mas isso significa exatamente o quê? Né? Qual é a natureza dessa crise? Quais as diferenças e quais as semelhanças que existem entre a crise que a gente vive hoje e outras que já existiram na história recente? E o que a natureza da crise atual pode nos dizer acerca do que nos espera no mundo após crise? Na aula anterior, ou melhor dizendo, no episódio anterior dessa nossa TV, o professor Flávio Rocha ele destacou que a pandemia de Covid-19 não é em si um evento geopolítico. É, na opinião dele, um evento de saúde global, mas um evento de saúde global que impacta as relações internacionais, impacta profundamente a geopolítica mundial. A partir desse raciocínio do professor Flávio, com o qual eu estou de acordo, fica claro, portanto, que não foi o impacto do Covid-19 que causou a crise mundial. O impacto do Covid-19 aprofundou tendências que já existiam antes, tornou ainda mais crísica, para usar esse neologismo horroroso, uma crise que já existia antes. Quando a gente observa crises anteriores, aquela que teve início em 1914, a de 1929, aquela de 1939, que preparou diretamente a Segunda Guerra Mundial, a crise dos anos 70, a crise de 2008, quando a gente observa diferentes crises, algumas de natureza econômica, algumas de natureza político-militar, sempre a gente encontra um fato que ou parece ser o gatilho da crise, ou até mesmo parece ser a causa da crise. Né? Do assassinato do arquiduque, as hipotecas podres, sempre parece existir um fato singular sem o qual a crise aparentemente não existiria, ou pelo menos não seria como foi.
Mas é óbvio, quando a gente olha com atenção o problema, que a escalada da insensatez, para usar aqui a frase da Bárbara Tuchman, a escalada da insensatez que produz uma crise não tem um único degrau. Ou ainda, o passo que faltava para o mundo cair na atual situação não causaria este efeito, não fosse toda a caminhada anterior. Noutros termos, é preciso sempre que a gente busque ver o bosque, ver os fenômenos de fundo, ver as variáveis fundamentais. Isso significa falar, por exemplo, da crise do capitalismo internacional, falar da disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, falar da radicalização política e social que existe dentro de cada país do mundo, ou dentro de grande parte dos países do mundo, e falar das alternativas, sistêmicas ou não, que estão emergindo agora e que podem prevalecer depois da crise. Isso posto, a gente então tem que se perguntar para onde estava indo o mundo no final de 2019, quando a pandemia de Covid-19 veio nos colocar em quarentena. Para onde estava indo o mundo no final de 2019? Naquilo que é fundamental, o rumo seguido pelo mundo depende de dois grandes conflitos. Depende, por um lado, do conflito entre os estados, no plano internacional, e depende, por outro lado, do conflito entre as classes sociais, no plano de cada sociedade concreta. Esses dois grandes conflitos são os que determinam o curso geral dos acontecimentos em escala mundial. Antes de falar, portanto, do que está ocorrendo no imediato, vale a pena a gente pensar um pouco sobre esses conflitos. Claro que há outros conflitos relevantes no mundo, mas o conflito entre os estados e o conflito entre as classes sociais são os conflitos que têm maior capacidade de influenciar as demais variáveis em jogo. São os conflitos que têm maior capacidade de influenciar na composição da resultante final. Claro que, além disso, seja por razões teóricas, seja por mera praticidade, a gente tende a fazer a análise internacional, muitas vezes concentrando a nossa atenção exclusivamente na ação dos estados. Mas é bom lembrar que o conflito entre os estados, embora tenha sua autonomia, ele é diretamente vinculado ao conflito entre as classes sociais. Essa vinculação, aliás, é reconhecida pela economia política clássica, seja por um Max Weber, seja por um Karl Marx. Evidentemente, há diferentes maneiras de abordar o vínculo entre as classes e o Estado. Do meu lado, eu sou partidário da tese segundo a qual é a luta de classes em cada sociedade que constrói historicamente o respectivo Estado que atua no cenário internacional. Portanto, quando a gente analisa a situação mundial a partir do conflito entre os Estados, é sempre necessário que a gente se pergunte que sociedade, que correlação de forças, que estrutura de classes cada Estado expressa quando ele age em escala internacional. Ademais, nem os Estados que convivem no mundo, nem as sociedades de classe que cada Estado expressa são simétricos, né? Ao contrário, a regra no mundo e em cada sociedade singular é a assimetria, é a desigualdade, é o conflito, inclusive a dominação de uns sobre outros. Mas o fato da gente estar num terreno assimétrico não implica que não exista uma variável que impõe uma dinâmica similar a todas as sociedades e a todos os estados nesse mundo de 2019 que a gente está analisando. Essa variável existe, essa variável se chama capitalismo, né? As relações capitalistas de produção, elas estão presentes em todas as partes, elas atuam, elas influenciam em todas as partes. No fundamental, é com base nas relações capitalistas de produção que se produz e se reproduz a vida humana no ano de 2019 e nas muitas décadas que precederam. Evidentemente, as relações humanas não se limitam às relações de produção.
nem as relações de produção se limitam às relações capitalistas, mas há uma influência, há uma hegemonia, há uma, digamos, sobredeterminação das relações capitalistas de produção sobre todas as demais relações humanas. Por isso é que é possível a gente contar a história dos últimos 250 anos tendo como fio condutor as relações capitalistas de produção, tratando o capitalismo como uma espécie de vírus que não apenas vai se espalhando por toda parte, mas que também vai alterando a estrutura das sociedades que ele contamina. Em escala mundial, os dois principais sintomas da contaminação são: nós hoje temos o maior número de assalariados da história e nós temos a maior concentração de capital da história. Portanto, se a gente imaginar o capitalismo como um vírus, a gente pode dizer que a sociedade atual está plenamente contaminada por ele, dado o número de assalariados e, de outro lado, a concentração de capital, tá certo? Que nós temos neste momento. Confirmando a tese daqueles que diziam que o capitalismo exprimiu uma tendência à polarização extrema. E nós estamos num desses momentos de polarização extrema. Como a humanidade ela ainda não habita outros planetas, e eu espero que a gente só consiga fazer isso quando o capitalismo tiver sido deixado para trás, o fato é que, como a gente habita esse espaço, a Terra, por enquanto as relações capitalistas de produção e reprodução elas têm um universo finito para se expandir, o que ajuda a entender as ondas sucessivas de contaminação, os fluxos e refluxos, as novas formas assumidas por velhos conteúdos. É como se houvesse seguidas ondas de expansão e contaminação por parte desse vírus que vai alterando a estrutura que ele contamina e vai também se alterando com o passar do tempo. Mas quando a gente olha o conjunto da obra, a gente percebe que a expansão do capitalismo se fez e continua se fazendo de maneira permanente, de maneira brutal e de maneira profundamente conflituosa. A expansão do capitalismo não é um processo harmônico, é um processo conflituoso, que aprofunda as desigualdades e os conflitos entre as classes e também aprofunda as desigualdades e os conflitos entre os estados. E aí eu vou comentar, para encerrar essa minha exposição de hoje, e a gente poder passar para uma fase de perguntas, sempre lembrando que nos próximos episódios eu vou pegar cada um daqueles grandes conflitos que eu citei, a crise do capitalismo, o conflito geopolítico, a polarização política e social, e vou analisar em detalhe cada um, mas no momento, para encerrar essa primeira apresentação, essa primeira exposição, eu vou falar de que se pode perceber como tendências permanentes desse processo de expansão do capitalismo, em especial na sua fase mais recente, para a gente poder responder aquela pergunta: como estava o mundo antes do Covid nos colocar em quarentena? Qual era a natureza da crise que o mundo vivia naquele momento? Em particular, observando o conflito entre as classes e entre os estados. Muito bem. No caso das relações entre as classes no capitalismo, considerando o momento atual, o que a gente pode perceber como grandes tendências que vieram se acumulando e que agora chegam num nível de paroxismo. Primeiro, a grande mercantilização do tempo livre, né? Há algo que a gente percebe muito nessa fase de quarentena, né? Como o nosso tempo livre ele foi se convertendo também em mercadoria, tá certo? Como o nosso tempo livre foi sendo empurrado para o mercado, para a atividade de consumo, como o tempo livre foi, de um lado, sendo exprimido, e como o restante do nosso tempo foi sendo absorvido pela lógica do capitalismo. Segunda tendência, a crescente exploração da força de trabalho durante o tempo alugado pelo capital. Ou seja, todo trabalhador assalariado, e grande parte da riqueza do mundo hoje é produzida por trabalhadores assalariados, todo trabalhador assalariado estabelece uma relação contratual com um capitalista.
e nessa relação contratual ele vende, ele aluga, para ser mais preciso, um determinado tempo e recebe em troca um determinado salário. E a gente observa que este tempo que é alugado, ele é utilizado pelo capitalista e ele é utilizado de maneira cada vez mais intensa. A intensidade da exploração da força de trabalho cresceu brutalmente nos últimos 250 anos, cresceu brutalmente nos últimos 50 anos e vem crescendo brutalmente nos últimos 10 anos. Fenômenos como a uberização, por exemplo, são um sintoma disso. Uma terceira tendência que a gente pode destacar é o crescente estoque de força de trabalho humana que vem sendo desperdiçada. Há uma imensa quantidade de pessoas que gostariam de vender a sua força de trabalho, que gostariam de ser assalariadas, mas que são colocadas numa condição de desemprego estrutural ou colocadas em situação de desemprego por longos períodos. Ou seja, é força de trabalho humana que poderia estar sendo aproveitada de maneira produtiva em benefício da humanidade, mas que é posta de lado porque ela não é passível de ser utilizada de forma produtiva pelo próprio capitalismo. Uma quarta tendência é a subordinação formal e real, tanto dos trabalhadores assalariados quanto dos trabalhadores pequeno-proprietários. Ao que eu estou me referindo ao fato de que cada vez mais os pequenos proprietários, aqueles que não são assalariados, são cada vez mais subjugados pelas estruturas de produção e reprodução do capital. Aquela utopia do pequeno produtor que vive de maneira autônoma é cada vez mais uma absoluta utopia. E, de outro lado, o trabalhador, aquela ideia do trabalhador qualificado, que é alguém que controla o processo produtivo, também vai se tornando cada vez mais uma utopia, seja pela força do capital, de um lado, seja pela predominância das máquinas, de outro lado, cada vez mais a força de trabalho perde autonomia, se subordina no plano formal e real ao capital. Exemplo disso, estão vivendo muitos colegas professores no mundo inteiro que estão sendo chamados a dar aulas através de máquinas e vão, no futuro, ver as máquinas substituindo em cada vez maior escala o trabalho deles. Uma outra tendência que está presente nesse período, no que diz respeito ao conflito entre as classes, é a redução dos direitos políticos e sociais do conjunto das classes trabalhadoras. Quando a gente olha a Europa ou os Estados Unidos, isso é muito evidente. Claro que alguém pode dizer que ali mora um pedaço menor, do ponto de vista numérico, do conjunto da classe trabalhadora humana. É verdade. Mas ali também mora aquele pedaço da classe trabalhadora que conseguiu atingir os maiores patamares do ponto de vista da qualidade de vida e das liberdades democráticas em comparação com outros. E o que a gente percebe, especialmente na Europa, é uma redução dos direitos políticos e sociais, traduzindo numa linguagem mais direta o desmonte do estado de bem-estar social e a expansão do capitalismo de controle e do estado de exceção e de medidas de restrição às liberdades democráticas antes da pandemia de Covid-19. E, finalmente, uma tendência muito importante para a gente refletir diz respeito ao domínio cada vez maior do trabalho morto sobre o trabalho vivo. Cada vez mais, as máquinas, o peso das máquinas no processo produtivo se torna intenso, em detrimento de uma presença cada vez menor do trabalho vivo, do trabalhador, no sentido estrito da palavra. Então, eu citei 6 grandes tendências que vêm se acumulando ao longo dos últimos 250 anos, ao longo dos últimos 50 anos e ao longo dos últimos 10 anos, que colocavam o mundo, como a gente vai falar daqui a pouco, na beira de uma situação insustentável. De outro lado, vou falar um pouco também das tendências que foram se impondo ao longo do último longo período nas relações entre os estados. As relações entre os estados, como eu já falei e repito,
constituem uma das várias formas de relações existentes entre as sociedades singulares que há no mundo. Nas relações entre os estados, no capitalismo, a gente pode apontar algumas tendências. A crescente subordinação das periferias aos centros, a disputa crescente, incluindo guerras frias e quentes, entre os centros, que vão construindo, esses dois processos, uma divisão de trabalho e uma divisão de consumo em escala mundial, que tem entre os seus resultados uma degradação acelerada do meio ambiente, especialmente nas periferias, e a criação de uma massa de excluídos, distribuída desigualmente no mundo, e que muitas vezes está engajada em fluxos migratórios, né? Então, quando a gente olha essas 5 tendências no que diz respeito às relações entre os estados, e quando a gente olha aquelas 6 tendências no que diz respeito à relação entre as classes, a gente pode, somando, juntando, misturando tudo isso, falar muito rapidamente de qual então seria o estado da arte de todos esses conflitos no final de 2019. E o primeiro aspecto que eu quero destacar é: nós vivíamos, naquele momento, antes da pandemia de Covid-19, taxas de crescimento declinantes e, ao mesmo tempo, uma ampliação da nuvem especulativa. Ou seja, cada vez mais a valorização do capital se dava fora do terreno da produção material estrito sensu. Essa situação aproximava o mundo de um cenário parecido com aquele de 2008. Todos os analistas falavam, antes da pandemia, que nós estávamos muito perto de viver um novo colapso similar ao de 2008. Situação agravada, porque pós-2008, a solução dada àquela crise foi, como já comentei, dobrar a aposta, e agravada ainda, no período mais recente, não apenas pela queda da produção pré-pandemia, mas pela queda na produção que está ocorrendo durante a pandemia. Historicamente falando, a saída para esse tipo de situação é uma desvalorização em larga escala, uma destruição de capital acumulado, em geral, através de guerras sistêmicas, guerras em larga escala. E isso nos permite, portanto, concluir essa exposição inicial da seguinte forma: nós estamos vivendo uma situação muito especial nesse momento de pandemia, que agravou tendências que já vinham de antes. Uma dessas tendências era: o mundo estava acumulando elementos para uma crise global do capitalismo mais profunda do que a de 2008. O mundo estava assistindo uma polarização crescente entre Estados Unidos e China, que poderia resultar em conflitos militares diretos ou indiretos entre esses dois polos. E, ao lado disso, o mundo vivia, dentro de cada país, uma polarização política e social crescente. O efeito da pandemia Covid-19 sobre essas tendências é acentuá-las, o que significa dizer que o mundo pode estar caminhando para uma situação de crise em dimensão catastrófica. A questão é saber no bojo desta crise, estão se construindo alternativas distintas dessa? Está se construindo uma alternativa sistêmica a essa crise sistêmica, ou ela resultará num pós que agrava as tendências prevalecentes? Esses são os temas que a gente vai abordar nas próximas sessões aqui da nossa TV BRI, mas eu já dei mais de 30 minutos, que é o combinado com o João, que vale como exposição inicial para a gente abrir para questões. Então, eu passo a palavra para o João. Obrigado, professor Walter Pomar. Para quem acabou chegando um pouco atrasado, o professor fez uma excelentíssima exposição sobre o projeto. A tendência, como eu disse, é que semanalmente a gente possa receber os professores da casa para trazerem exposições como a que acabou de acontecer.
Hoje, exclusivamente, a gente está também com pessoas na call do Zoom, que podem estar dispostas a fazerem perguntas e tudo mais. Eu vou estar acompanhando os questionamentos tanto do Facebook quanto da call que está acontecendo simultaneamente na plataforma do Zoom. Para iniciar a rodada de perguntas, já existe um questionamento do Nonato Guimarães para o professor Walter Pomar. Ele diz: nessas tendências, confirmado que a força do trabalho mais duro é o que sobra como perspectiva para a classe trabalhadora, será verdadeiro afirmar que o capitalismo neoliberal caminha para colocar 80% da mão de obra a ganhar um salário mínimo? O professor, se quiser, pode acompanhar pelo chat da plataforma também, e qualquer outro questionamento que as pessoas, tanto no Facebook quanto no Zoom, estiverem dispostas a fazer, por favor, sintam-se livres. Professor, por favor. Bom, Nonato, tudo bem? Então, respondendo à tua questão, o neoliberalismo, entendido como predomínio do capital financeiro sobre todas as outras frações do capital, ele tende a reduzir a remuneração da classe trabalhadora e tende a reduzir, inclusive, a massa de trabalhadores envolvidos diretamente no processo produtivo. É por isso que, como demonstrou aquele estudioso Piketty, há um crescimento da polarização extrema entre muito ricos e muito pobres nesta fase do mundo em que a gente está vivendo agora. Qual é a atitude dos neoliberais frente à crise atual, especialmente o momento Covid-19? Alguns se converteram temporariamente em adeptos do papel do Estado na economia, né? Há vários, que inclusive, como o Boris Johnson, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, que fez questão de declarar-se salvo pelo sistema de saúde inglês, que ele vinha destruindo antes. Em vários países do mundo estão se aprovando pacotes de ajuda, intervenções do Estado, ajudas aos trabalhadores, mas nada disso é uma conversão sincera e permanente. Há, como sempre houve na história, o recurso dos capitalistas ao Estado para salvar o capitalismo dos problemas que o capitalismo mesmo cria. Agora, o mundo do dia seguinte, se depender deles, tende a ser um mundo de mais exclusão do que é hoje. Ou seja, tende a se aproximar não da situação que você disse, mas de uma situação muito pior. Ou seja, de uma massa de pessoas que não tende a ser remunerada pelo capital de forma alguma. Essa é a tendência, se você deixar livre e solto, do capitalismo neoliberal. A exclusão da própria condição de assalariamento de uma grande parte da população mundial. Professor, eu quero aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta também. Eu gostaria que você desse uma perspectiva, alguma coisa que você tenha observado. Eu acredito que eu, particularmente, tenho visto essa possibilidade no mundo atual e no dia de amanhã, após a pandemia, mas eu queria que você desse a sua perspectiva sobre a possível possibilidade de esse momento resultar em um maior palanque, um maior espaço para os países do terceiro mundo e do sul global de se mostrarem com soft power interessante aí de poder promover uma intensificação da sua capacidade de relação interestatal e tudo mais. Resumindo, se você acredita que os países da periferia e do sul global vão encontrar no meio dessa crise uma possibilidade de atuação mais contundente, mais forte, enfim, com essas grandes potências regionais. Veja, o que a gente fala quando a gente fala de sul global, tá certo? Estamos falando da América Latina, estamos falando da África, estamos falando de uma parte da Ásia, não estamos falando do sul geográfico. Estamos falando daquelas nações que foram ou ainda são parte da periferia do mundo capitalista e que se opõem a ele e que são exploradas por ele. Veja, uma parte dessa periferia, parte do que era a antiga periferia, está se tornando hoje uma das locomotivas do mundo, que é a China. A China, há 30, 40 anos atrás, ninguém duvidaria que ela fazia parte do que a gente hoje pode dizer de sul global. Mas, no dia de hoje,
A China é uma grande potência econômica, política, mundial, que polariza com os Estados Unidos e que mantém uma relação ambígua com o restante do sul global. O restante do sul global é muito diversificado. Vamos falar do caso aqui da América Latina. A situação da América Latina nós entramos na crise do Covid-19 com grande parte dos governos da região adeptos de políticas neoliberais e, portanto, com uma enorme dificuldade de lidar com a crise e com mais dificuldade ainda de construir um mundo pós-crise que seja melhor do que o mundo pré-crise. Seria totalmente diferente, em tese, se nós tivéssemos na região como um todo aquele bloco de governos de esquerda e progressistas que houve até 2008, 2009. Seria diferente, por exemplo, se o governo da Argentina não estivesse sozinho, contasse também com o apoio do Uruguai, do Brasil, do Equador, da Bolívia, do Chile, da Colômbia. Seria muito distinto se contasse com o apoio do Peru, e seria muito distinto se a Venezuela não estivesse, como está sendo hoje, objeto de uma pressão econômica e militar por parte dos Estados Unidos. Portanto, se você me pergunta a preços de hoje, de agora, mantida esta correlação de forças que nós temos, a tendência é que nós saiamos piores do que estamos agora. Essa é a tendência. Isso pode ser alterado? Claro que sim. Se no curso da crise, países importantes, como é o caso do Brasil, mudarem a sua orientação política geral. Ou seja, se no curso da crise, países como o Brasil e outros mudarem a lógica que dirige a atuação do seu Estado e passarem a buscar, no seio dessa crise, criar instituições, orientações que alterem as determinantes estruturais do país e da região, o day after pode ser completamente diferente. Então, eu não te respondo nem com pessimismo, nem com otimismo. Eu só te digo que depende nas sociedades e nos países que fazem parte do sul global, depende do que eles fizerem frente a essa situação. Se aqui na América Latina, por exemplo, nós, no day after, tivermos os governos que nós temos hoje, o nosso futuro será tétrico, porque nós teremos um futuro que será administrado pelos mesmos neoliberais que nos retiraram a chance de enfrentar o Covid-19 de maneira humana, para não dizer outra coisa. Obrigado, professor, pela resposta. Eu estou encaminhando mais uma questão para o senhor, que veio do Facebook, da Jade. A Jade pergunta, eu colei também no Zoom para você, se quiser acompanhar por escrito, quais são as perspectivas de agravamento da relação conflituosa entre Estados Unidos e China no pós-Covid-19, no pós-coronavírus? E ela comenta que espera-se algum tipo de revanchismo por parte dos Estados Unidos ou uma reversão da abordagem dos Estados Unidos em relação à China por perceber sua vulnerabilidade e ou dependência econômica. A minha opinião é exatamente essa. Eu recomendaria primeiro a quem não viu que assista a palestra feita pelo professor Flávio Rocha, na edição anterior da TV BRI, onde ele dá muitos elementos que, na minha opinião, confirmam o que eu vou falar agora. Veja, observado o cenário atual, nós assistimos o quê? Na China, houve uma capacidade de lidar com a pandemia do Covid-19 e nos Estados Unidos houve, até o momento, uma imensa dificuldade de lidar com a pandemia do Covid-19. Isso não é por acaso, isso não ocorre por conta da maior ou da menor capacidade do Xi Jinping e do Donald Trump, isso tem a ver com a natureza dessas sociedades. É mais fácil para um trabalhador sobreviver num regime socialista do que num regime capitalista no momento de crise. Essa é a verdade. Eu pergunto a qualquer pessoa, aonde um trabalhador médio tem mais chances de sobreviver? É num país socialista ou num país capitalista hoje? É mais fácil sobreviver na Venezuela, em Cuba, no Vietnã, na China, ou nos Estados Unidos e em outros países, ok? Então, o problema é a estrutura econômico-social. Muito bem. Os Estados Unidos vão agir como no day after? Da mesma maneira como eles já estão agindo agora, na minha opinião. Eles vão fazer de tudo para sair inteiros da crise e vão sair, na minha opinião, muito machucados do ponto de vista político, ideológico, cultural. Quer dizer, o que fazem, por exemplo, as tropas dos Estados Unidos na Europa?
estão contribuindo? Por que é a Rússia? Por que é Cuba? Por que é a China que socorreu alguns países europeus e não a União Europeia? Porque a estrutura econômica e estatal de cada país reagiu de maneira tão diferente. Isso tudo as pessoas comuns estão percebendo. E, portanto, os Estados Unidos vão ficar numa situação parecida, mas pior com a situação que eles têm hoje. Hoje, pré-pandemia de Covid-19, mais exatamente, qual era a grande vantagem dos Estados Unidos? Econômica? Não. Eles vinham perdendo nesse terreno. Político-diplomática? Não. Eles vinham perdendo nesse terreno. Ideológica? Não. Eles vinham perdendo nesse terreno. Qual é o único terreno no qual os Estados Unidos não perde, pelo menos até o momento, no terreno militar? Portanto, na minha opinião, é inevitável que cresça nos Estados Unidos a aposta em algum tipo de confronto militar para recolocá-los em posição vantajosa. Porque, mais do que antes, a situação deles dependerá da força que eles têm no terreno das armas. Por isso, eu acho muito provável que dos Estados Unidos venham mais e mais provocações. Claro que, para que esta atitude gere uma guerra, ou várias guerras, ou uma guerra global, é preciso que também os outros atores ajam de maneira a levar a isso. A postura dos chineses e a postura dos russos tem sido muito cautelosa, exatamente porque sabem que os Estados Unidos têm coceira no dedo e o dedo no gatilho. Porém, os chineses e os russos, especialmente os chineses, nesse último período, têm cada vez mais explicitado algo que o professor Flávio Rocha disse com todas as letras na exposição dele na última sessão aqui da TV BRI, que é: os chineses hoje dizem publicamente o que antes não diziam. Os Estados Unidos são uma ameaça à sobrevivência da China. E se eles já estão dizendo isso, é porque eles já colocaram na equação a possibilidade do conflito escalar. Essa é a minha opinião. Obrigado, professor, pela resposta. Temos mais algumas perguntas, partindo agora da Regina, complementando a resposta que o senhor acabou de dar para a gente. Tocando em mais dois aspectos desse momento de mudanças, como está a movimentação dos militares nos países centrais? Acredito que isso complemente um pouco do que o senhor acabou de falar. E, na outra ponta, o que esperar do monitoramento tecnológico das populações? Veja, primeiro, em relação aos militares, há uma situação contraditória, porque numa situação de pandemia, em que uma recomendação médica é a quarentena, as instituições de Estado ganham uma importância fundamental. E as instituições de Estado que obedecem de forma centralizada a um comando de tipo militar são essencialmente as Forças Armadas. E, portanto, o que é que se esperava? É que as Forças Armadas tivessem um papel importante no combate à pandemia, não exclusivamente no terreno da segurança pública, mas especialmente como força auxiliar de apoio a todas as operações necessárias para manter a quarentena, para apoiar os sistemas de saúde, etc. E o que nós estamos vendo? Em alguns países isso está ocorrendo, em outros países está prevalecendo a tentativa de manter as Forças Armadas encapsuladas e em estado de alerta, mantendo a sua capacidade de reação militar. O professor Flávio comentou na palestra dele algo que ajuda a explicar em detalhes o que eu estou falando aqui de maneira mais sintética. Há um impacto da pandemia Covid-19 nas indústrias que fabricam armas, nos setores de alta tecnologia que estão a serviço das Forças Armadas e nos contingentes militares. E, por isso, aquilo que seria o esperado, ou seja, as Forças Armadas se lançarem à rua para contribuir maciçamente com o enfrentamento da crise sanitária, não está se verificando de maneira uniforme em todo o mundo, porque em vários locais o comando das Forças Armadas está mais preocupado em preservar a higiene dos seus corpos, supondo o que possa acontecer no momento seguinte, ou mesmo agora, a saber, que inimigos se aproveitem da debilidade momentânea para se reposicionar globalmente. Segundo aspecto da pergunta, a questão do capitalismo de vigilância. Eu recomendo a muitas pessoas que assistam
uma live feita pelo professor Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC também. É uma live que ele fez na TV da ADU-FABC. Pode ser encontrada no site da ADU-FABC, da Associação de Docentes da UFABC, onde exatamente ele discorreu sobre o capitalismo de controle, sobre o capitalismo de vigilância. Veja, aumentou exponencialmente o papel das chamadas redes sociais, das ferramentas digitais e também dos mecanismos de controle digital. Quer dizer, aquilo que muitas pessoas alertavam que nós estávamos dando a essas ferramentas um papel de mediador social que substitui o relacionamento entre os seres humanos. E, por outro lado, aqueles alertas de que esses mecanismos não apenas roubam dados, mas também manipulam informações, interferem no contato, não são neutros. Esses alertas adquiriram, na situação da pandemia, uma força da obviedade. Todos nós estamos percebendo o quanto a nossa sociedade se tornou dependente desse tipo de ferramentas tecnológicas. E aí a questão óbvia é, essas ferramentas não podem seguir sendo propriedade privada de grandes empresas movidas pelo lucro. Os provedores e as ferramentas de comunicação social têm que ser públicas e acesso gratuito, porque da mesma forma hoje como o ar é essencial para qualquer pessoa ter um Wi-Fi, ter um acesso a uma rede e não ter esse acesso mediado pelo pagamento de uma assinatura, não ter esse acesso mediado pelo roubo das suas informações privadas e assim por diante. Por isso, a gente está diante de uma situação que, na minha opinião, reforça a necessidade de dar caráter 100% público às comunicações do mundo virtual. Mas também é uma situação que vem reforçando as tendências fascistas de controle social por parte de grandes empresas, né? Aquela distopia de filmes como Robocop 2 e assim por diante. Professor, obrigado pela resposta novamente. Eu estou intercalando entre perguntas do Facebook e da plataforma do Zoom. A gente acabou de fazer uma do Zoom, eu vou passar para a pergunta do Vitor no Facebook. Professor, o senhor enxerga no futuro um processo de descentralização de empresas e indústrias multinacionais presentes na China com o intuito de diminuição da dependência mundial do país asiático? Veja, é bem interessante essa pergunta porque ela tem vínculo direto com isso que nós estamos assistindo no terreno do combate à pandemia, né? Grande parte dos respiradores mecânicos e grande parte das máscaras são fabricadas na China hoje. A pergunta é, por que cargas d'água tem que ser assim? Independente da forma que assumam as relações de produção no futuro, é evidente que, num mundo como o nosso, é necessário que haja segurança do ponto de vista produtivo de cada comunidade. Ou seja, existe um nível mínimo de produção que não pode ser importado, tem que ser obrigatoriamente produzido no terreno nacional. E por isso vai haver, sim, uma imensa pressão no sentido de ampliar a produção em nível local para reduzir a dependência de insumos, de equipamentos, de máquinas essenciais à sobrevivência em contextos de crise. Até porque essa pandemia não será a última. Ou seja, por várias razões, nós vamos viver nas próximas décadas e nos próximos séculos outras situações desse tipo. Isso é vinculado ao nível de globalização, ao tamanho da população humana, à interconexão que nós temos hoje, que não devemos abandoná-la, mas nós devemos tomar medidas preventivas que possibilitem o enfrentamento mais rápido e mais humano desse tipo de situação. No terreno da produção, vai ser inevitável uma certa descentralização, mas vejam que isso vai obrigar o sistema econômico mundial a utilizar outras variáveis que não a rentabilidade. A rentabilidade não pode ser o único critério a ser considerado na hora de decidir o que eu produzo ou o que eu não produzo dentro do meu país. Isso é uma novidade que vai ser posta para a sociedade humana com cada vez mais força. Professor, obrigado. Agora uma pergunta do Nonato Guimarães, pela plataforma do Zoom.
Ele comenta e pergunta: exército de miseráveis, neocolonialismo entreguista, governos nacionalistas progressistas perseguidos pelo lawfare e guerra híbrida, ditos socialistas, Cuba, Coreia do Norte, China e a seu modo e realidade, isolados. Para onde caminha a geopolítica econômica e a correlação de forças entre Estados Unidos, Europa, China e Rússia? Veja, essa é uma questão que a gente vai tratar em outras edições desse nosso tema aqui, né? A ideia minha é que nas próximas semanas a gente faça mais debates sobre essa discussão, crise sistêmica e alternativa sistêmica. O que eu posso responder agora é o seguinte: a pandemia e o que vem depois dela faz parte de um período de duração mais ou menos incerta, mas não serão poucos anos, de transformação da estrutura geopolítica mundial. Eu citei antes que nós tivemos de 1914 a 1945 décadas de conflitos brutais envolvendo crises econômicas, conflitos políticos, conflitos militares, revoluções, que resultaram num curto período de certa estabilidade. E agora voltamos a ter, a partir dos anos 70, um período de muita instabilidade, de 2008 para cá aprofundada, de 2020 em diante aprofundada, ou seja, nós estamos imersos num período de certa duração, onde se estará construindo o mundo que virá pela frente. Nada disso vai ser resolvido nos próximos dias, semanas e meses. Vai ser uma longa maratona ou uma longa guerra econômica, política, social e cultural que vai produzir o dia de amanhã. Isso sendo otimista, porque da maneira como as coisas corram, pode ser que o dia de amanhã não seja propriamente um dia, seja uma longa noite. Professor, obrigado. A gente já está na penúltima pergunta, para dar tempo de finalizar no tempo que a gente acordou. Do Facebook, o professor Diego Aze, também da casa, da UFBC, pergunta: professor Walter, há alguma perspectiva positiva nesse revival keynesiano que a crise do Covid-19 propicia? Ou veremos apenas mais um gigantesco bailout com o dinheiro fictício dos estados e depois volta ao normal do sistema? Eu acho que esse revival keynesiano é similar ao que houve, similar no sentido do uso, é similar ao que houve na Alemanha nazista e nos Estados Unidos pré-Segunda Guerra Mundial, ou seja, uma estatização da economia, direcionando ela para a guerra. Guardadas as proporções, o que nós estamos vendo agora é um uso de recursos em larga escala para tentar proteger o capital financeiro acumulado. É um keynesianismo mal intencionado, digamos assim. Claro que parte dos recursos é utilizado. Aqui no Brasil, por exemplo, tá certo? O Congresso aprova R$600 a R$1.200 como auxílio emergencial para os trabalhadores. Agora, o que é isso perto do que se calcula possa ser uma massa de 600 bilhões de reais que o Banco Central Brasileiro foi autorizado a comprar em títulos podres de instituições financeiras que estão enfrentando a situação e colocando elas numa situação pré-falimentar. Ou seja, há um descompasso imenso. Esse keynesianismo é um keynesianismo que lembra também aquele que foi adotado pelo governo Reagan na época da chamada Guerra nas Estrelas. É um keynesianismo pervertido, tá certo? No sentido de que dele sobra muito pouco no espírito da sobrevivência da maioria da população. Então, eu não tenho otimismo em relação a estes convertidos, neoliberais convertidos em keynesianos por conta da crise. Essa gente não mudou a sua visão. Se não houver uma mudança real na orientação dos estados e dos governos, uma mudança no sentido de que ter a vida e a economia ser colocada a serviço da vida, se não houver essa mudança, eu não tenho expectativa de que esse, entre aspas, keynesianismo deixe filhotes positivos para a humanidade. Obrigado, professor. Para finalizar, a gente tem a última pergunta que vem do Facebook também. Ele é do Hildebrando Maia. Qual a relação da guerra híbrida e a quarentena por causa do coronavírus?
Eu não aprecio muito essa expressão guerra híbrida, porque ela passa a impressão de que nós estamos diante de uma novidade, quando, na verdade, esses fenômenos que são designados com o conceito de guerra híbrida não são nada novos. Quer dizer, desde há muito tempo, as guerras são fenômenos complexos que envolvem política, envolvem disputas culturais, envolvem conflitos econômicos, envolvem conflitos comunicacionais, envolvem, no período mais recente, guerras biológicas. Então, há de tudo um pouco nos conflitos militares que, claro, vão se complexificando com o passar do tempo. Então, essa noção de guerra híbrida, no sentido que alguns autores dão, na minha opinião, arrombar porta já aberta, ou seja, achar um nome para um fenômeno que não é novo. Mas, me focando na questão específica, veja, essa pandemia do Covid-19, na minha opinião, não é produto de uma ação deliberada. Ou seja, nós não estamos diante de uma guerra biológica, não estamos diante de um vírus que tenha sido fabricado. Na verdade, essa família de Covid, ela já era conhecida e é absolutamente previsível que periodicamente ocorram pandemias ou epidemias, especialmente de tipo respiratório. Então, ela em si não é, na minha opinião, até que se prove o contrário, tá certo? Um fenômeno de guerra biológica. Mas é claro que, uma vez tendo ocorrida, se tentou e se tenta utilizar nesse sentido. É o caso, como também o professor Flávio Rocha citou no programa anterior da TV do BRI, da maneira como os Estados Unidos se referiu ao vírus chinês e da maneira também como os chineses reagiram valentemente, colocando os Estados Unidos no seu lugar, porque desde a gripe espanhola, que não se utiliza mais esse tipo de denominação, até porque, como foi o caso da gripe espanhola, a origem foram os Estados Unidos. Portanto, não cabe, simplesmente não cabe. E não caberia falar também de gripe dos Estados Unidos se for provado que foram militares norte-americanos que participaram dos jogos militares em Wuhan a fonte da contaminação. É um equívoco médico, científico e, obviamente, um mau uso político desse termo, inclusive com uma conotação racista que nós temos que repudiar. Mas é utilizado. Então, neste sentido, embora não tenha sido, na minha opinião, e do que eu sei, do que eu estudei, não tenha sido uma ferramenta biológica cultivada em laboratório, há um uso na disputa política, cultural e, inclusive, econômica dessa ferramenta no conflito entre as grandes potências. Bom, professor, as perguntas já estão finalizadas, a gente teve todas as perguntas inscritas respondidas, já chegamos também no tempo que a gente tinha combinado, de 1 hora de apresentação, de live exposição com as perguntas e tudo mais. Quero aproveitar esse momento final para agradecer pela sua presença, por ter disposto o seu tempo para trazer a discussão para todos nós. Vale lembrar que na semana que vem, idealmente, a gente vai estar sentado junto de novo, trazendo a expansão desse debate e tudo mais. Obrigado por participar do projeto, está sendo muito legal, muito importante ter a exposição de todos vocês para a comunidade. Agradeço, todos nós agradecemos e dou esse espaço para vocês, se quiser fazer algum comentário e agradecer também. Não, apenas agradecer a você, agradecer à coordenação do BRI, que apoiou essa iniciativa. Outros professores já falaram e outros falarão, e se depender de mim, toda semana a gente vai estar aqui fazendo essa discussão específica, crise sistêmica e alternativa sistêmica. E obrigado a quem acompanhou pelo Face, quem acompanhou aqui pelo Zoom e a quem assistirá depois a gravação. Obrigado, pessoal. Tenham uma boa tarde, uma boa semana, um bom resto de semana, e a gente se encontra, então, na semana que vem com o Walter Pomar, e acompanhe a página do BRI para saberem das próximas exposições que a gente já tem marcada também. Agradeço. Boa tarde.